Sou grato a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor para mais um momento de adoração e gratidão a Ele por mais um dia que passou. Os momentos vão passando e nós louvamos a Deus porque a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. O mundo inteiro está estarrecido com a notícia de ontem que a Coreia do Norte fez o teste de uma bomba de hidrogênio. E eu digo para eles que os que estão com Cristo não têm nenhuma preocupação, porque tudo isso é as proximidades da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que nós temos isso? Porque pela fé, nós acabamos de cantar, que pela fé nós alcançamos a bênção de sermos salvos. Aleluia. Amados, o culto de quarta-feira é uma bênção e eu louvo a Deus por aqueles que têm o tempo para estar na casa do Senhor. Eu confesso para os irmãos, não sou assíduo ao culto de quarta-feira, mas quando tenho a oportunidade de vir, eu fico muito feliz em ver os irmãos que muitas vezes deixam os seus trabalhos e vêm direto para a igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quando nós começamos a louvar o Senhor nesta noite, com o primeiro hino, disse que Jesus é maravilhoso. Não foi essa a mensagem do hino? Ele é maravilhoso. E como Ele é maravilhoso, eu estava estudando a palavra de Deus e a palavra de Deus, cada momento que nós abrimos a Bíblia para estudarmos a sua palavra, é um momento de reflexão, porque ler a palavra é muito simples, assim como nós lemos qualquer livro, mas quando nós paramos para meditar no que está escrito na palavra, nós entendemos que Jesus é maravilhoso. E eu estudando agora à tarde mais um pouco a palavra de Deus, e veio a lembrança do quanto Jesus é maravilhoso. E eu me detive um momento no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, uma passagem bastante conhecida, uma história muito linda, mas que me chama a atenção. E eu fiquei lendo por alguns momentos e meditando e analisando a palavra do capítulo 5 de Marcos, versículo 21, aquela história linda daquela mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia aí no versículo 21 diz que e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito
com os médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. Amados, essa história nos revela um mistério do evangelismo e do trabalho missionário. Essa história nos revela também a vitória da fé. Porque havia uma grande multidão que seguia a Jesus. Não tinha internet, não tinha meio de comunicação, mas por onde Jesus passava, a notícia era dada verbalmente. Por onde se encontrava alguém, levava sempre a notícia. Vou usar um termo bem familiar. Sabe, aquele moço carpinteiro lá de Nazaré, ele está passando por aí e está fazendo algo diferente, e as pessoas criam nessa mensagem. E quando essa mensagem começou, a Bíblia registra que o primeiro registro da mensagem de Jesus, ela foi anunciada quando ele tinha apenas 12 anos, nós sabemos da história. E aqueles que estavam acompanhando a vida daquele moço, eu creio que guardaram por algum tempo essa passagem. Mas eu não vou me deter muito no comentário, porque eu quero chegar exatamente à vitória da fé. Começou a segunda notícia, transformando água em vinho lá em Caná da Galileia, depois curando a sogra de Pedro, e foi seguindo lá no tanque aonde ele encontrou aquela mulher buscando água, e assim foi a história se estendendo. E com isso a notícia chegou para uma mulher que não tinha mais esperança de cura, e nasceu no interior daquela mulher, nasceu no seu consciente, no seu subconsciente, de que Jesus podia resolver o seu problema. Ela tinha uma enfermidade, conforme eu li, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e já havia 12 anos. Esses 12 anos representam 4.380 dias de sofrimento. Mas embora com todo esse tempo de sofrimento, quando ela ouviu dizer que havia na região um que podia lhe dar saúde, ela teve fé. E olhando para essa passagem, eu fiquei verificando que a vitória da fé sobre as decepções. Quantas vezes nós encontramos pessoas decepcionadas, e muitas delas que já perderam a fé de solucionar aquele problema, mas para essa mulher, ela não perdeu a esperança. Quando ela soube de que havia alguém que podia dar uma solução para o seu problema, ela creu, ela confiou,
As decepções que nós encontramos aí no versículo de número 26, ela estava condenada à morte por causa daquela hemorragia. Os médicos da época não sabiam mais o que fazer. Ela já havia gasto tudo e ela vence esse problema, ela vence esse momento. Havia padecido muito. Imagine todos os dias ela despertava sentindo o problema em sua vida física. De acordo com os costumes, era uma mulher desprezada, mas ela não olhou para a população que ele desprezava. Ela olhou pela fé em Jesus. Nós olhamos para a multidão que nos acompanha nesse mundo afora e verificamos que muitos estão desesperados, procurando salvação em outros meios e não encontram e se decepcionam. Eu estava conversando ontem à noite com o meu filho mais velho, o Martinson. Ele é o diretor de uma casa de recuperação que, pela misericórdia de Deus, nós implantamos lá em Curitiba. E eu comecei perguntando para ele com relação aos moços que entram naquela casa já há 10 anos de funcionamento, e as mulheres também, e a alegria dele em contar que 38% daqueles que por ali passaram estão servindo a Deus. E eu disse: Marcos, só Deus pode fazer isso. Mas porque nasceu no coração dele, na empresa, foi a época que eu cheguei em Curitiba, nós sentamos, eu e ele, e começamos a analisar os problemas que nós já tínhamos encontrado. E eu tinha conversado com ele porque quando eu estava lá na cidade de Camaçari, fazendo uma visita a uma casa de recuperação, eu encontrei um jovem que tinha sido aluno da escola dominical aqui na Vila Gerte, na sua adolescência. E quando eu cheguei naquela casa para visitar, lá em Dias d'Ávila, eu jamais imaginei que eu encontraria alguém que eu conhecesse. E eu comecei a falar, e quando eu terminei de falar naquela casa, naquele culto de adoração a Deus, aquele moço veio a mim, me cumprimentou e perguntou se eu lembrava dele. Não vou conseguir lembrar. Maluco, todo deteriorado, e ele me contou a história. Aquilo me marcou, e eu chamei ele à parte e comecei conversando com ele. E perguntei da família dele. Ele disse: meu pai é pastor na cidade de Bauru, mas eu, quando começou o movimento hippie, eu saí por esse Brasil afora e eu estou vindo de Belém do Pará a pé, e eu me deparei aqui porque as drogas me derrotaram. Orei por ele, pus ele no nosso carro, levei a nossa casa lá em Camaçari. Eu perguntei para ele se ele gostaria de encontrar com o pai dele.
E ele me deu o nome do pai e o nome da igreja, e eu consegui um contato com o pastor daquela igreja, e consegui um contato com o pai dele. Compramos as passagens e embarcamos ele ao encontro do pai, mas já tinha recebido a Jesus como Salvador outra vez, e para a glória de Deus. E com isso nasceu dentro de mim a necessidade de ver aquela casa ali em Curitiba montada, e para a glória de Deus. O mês passado eu faltei aqui na igreja um dos dias. Eu fui para um jantar de confraternização dos que ajudam também naquela casa, e eu ouvi testemunhos lindos daqueles que pela fé entraram ali e encontraram o apoio da igreja e estão recuperados para a glória de Deus. Mas vamos voltar aqui ao assunto que eu tenho, que é a vitória da fé sobre as decepções. Aquela senhora, todos os recursos dela ela havia gasto, não tinha mais recurso, havia gasto tudo. Seu estímulo de viver aparentemente havia desaparecido. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, renasceu nela o viver. De que forma? Ela se dispôs a sair da sua casa ao encontro de uma multidão, porque ela sabia que entre aquela multidão estava um que podia solucionar o seu problema, e este é Jesus Cristo, que está em nosso meio todos os dias. Aleluia! Porque Ele fez promessas para nós, e pela fé nós o recebemos como Salvador e Senhor de sua vida. Mas também a vitória daquela mulher é que a vitória da fé dela foi vencer os obstáculos. E que obstáculo ela encontrou? Muito grande. Primeiro, o obstáculo da sociedade. Segundo, o obstáculo de vencer uma multidão, os discípulos e uma grande multidão que estava acompanhando Jesus, porque Jesus agora estava indo para uma outra missão. Ele ia atender o pedido de um homem que estava desesperado, porque a filha estava endemoniada, moribunda. Mas ela venceu a dificuldade pela fé. Essa dificuldade nós podemos verificar que no versículo de número 27, ouvindo falar de Jesus, ela procurou encontrar uma maneira de que não fosse vista pela multidão. Se ela fosse estar de frente para a multidão, muitos conheceriam ela, mas ela, não sei qual a vestimenta que ela usou, mas como estava lá naquela região, eu imagino que ela estava coberta, talvez somente o seu olhar de fora, como é o costume de muitas mulheres no Oriente. Mas ela propôs no seu coração, pela fé: eu vou vencer a multidão, porque eu preciso encontrar com Jesus. Amados, estamos vivendo num período difícil. O mundo diz que está em crise, e a cada momento que nós vemos é cumprimento da palavra de Deus. Eu estava ouvindo o relato de um que recebeu uma revelação de Deus do que vai acontecer no Brasil. E eu liguei
lá para nossa região missionária, deu um tempo, está seco lá, agora é seco. Deu um temporal tão grande na cidade, onde eu tenho a base missionária, na cidade de Cipó, num raio de 3 quilômetros, deu um temporal com chuva de granizo que nunca aconteceu, que a cidade ficou com água pelos joelhos, como diz eles, e todas as mangueiras e os cajueiros que estavam já com os seus frutos, aguardando já a colheita, perderam tudo, porque o granizo era muito grande, e aquela chuva de granizo deteriorou cento e tantas casas. E eu liguei, e o nosso povo, disse: pastor, na nossa região ninguém sofreu. Mas como? Mas a chuva não foi disse: pastor, é incrível, a chuva foi num raio de 3 quilômetros, só pegou o povo da cidade, porque aqueles que estavam na zona rural estão lá glorificando a Deus porque não tiveram problema nenhum. Eu disse: é cumprimento da palavra de Deus, a volta de Jesus está às portas, e nós precisamos, pela fé, vencer todas essas dificuldades que nós estamos vendo na vida secular, esperando a volta de Jesus. A mulher, a fé dela era de tocar na veste de Jesus, porque ela queria receber a cura. E a nossa fé é vencermos essa multidão de problemas, porque Jesus está nos aguardando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sua fé, ela venceu os obstáculos. Venceu a multidão, que era compacta, venceu o desânimo que ela tinha, ela venceu pela fé, e venceu a sua incredulidade, quando ela diz: se tão somente eu tocar. Interessante que ela não teve nem a intenção de trocar em Jesus. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Ela avançou aquela multidão, e com fé, com confiança. E eu fiquei analisando essa passagem, particularmente, de interessante. Por que ela não tocou no ombro de Jesus? Por que ela não tocou nas costas de Jesus? Porque ela ia curvada para que ninguém pudesse identificar. Ela só tocou lá na hora. Isso representa humilhar-nos perante o nosso Deus. Tudo aquilo que você necessita, a necessidade de que você desça do seu orgulho, desça da sua posição e de joelhos. Aleluia. Fica mais fácil de nós tocarmos, aleluia, no Senhor. E quando ela toca na veste de Jesus, Jesus para e pergunta para os seus discípulos: quem me tocou? A resposta era lógica dos discípulos: mestre, a multidão é grande, a multidão te aperta, e ainda perguntas quem me tocou? Aleluia. Oh, aleluia. Mas a resposta de Jesus foi de imediato. A Bíblia, no versículo 29, diz que quando ela tocou, saiu virtude de Jesus. E os discípulos ficaram olhando para ele. Disse: alguém me tocou. A mulher agora ela
dia. Ela havia deixado todo o desânimo, toda a preocupação, mas ela enfrentou com coragem. E agora, mais uma vez, ela exercita a fé. Eu toquei. Oh, aleluia. Ela sabia, ela tinha convicção de que a bênção que ela recebeu não foi de imediata. Por isso ela testemunhou. Fui eu que toquei. Oh, aleluia. Quando ela tocou na orla, ela é alcançada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes que me tocou? E ele olhava em redor, mas ela testemunhou: fui eu. Se você ainda tem problemas, mas nessa noite você veio a esta casa de oração com um propósito: eu estou indo para a casa de Deus porque eu preciso receber uma bênção. A bênção já chegou. Jesus está presente nessa noite para te abençoar a cada momento da sua vida. Aquela mulher, ela obteve vitória pela sua fé. Interessante que não foi a fé do vizinho, não foi a fé dos seus amigos, não, que alguém podia ter dito para ela: olha, tem Jesus que vai chegando aí do mar da Galileia, ele vai descer de um barco e nós vamos te levar e você vai com a gente porque ele é... Não, ninguém levou, ela foi sozinha. A fé individual de cada um. Por isso que a salvação é pela fé e é individual. Nessa noite, Jesus está presente para salvar, perdoar os nossos pecados e te dar vida eterna de paz e de gozo. Que a